E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje eu quero falar um pouco sobre a plenitude do Espírito e como ela é importante para a gente. E o trecho de hoje está em Efésios 5, 18 a 21. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, o que é plenitude do Espírito ou ser pleno do Espírito? Você já pensou nisso? Quando a gente pensa em ser pleno ou cheio do Espírito, eu aposto que muita gente já vai pensar em alguma coisa sobrenatural, ou então naquela grande experiência com Deus que talvez alguns de vocês tenham vivido. Ou então daquele dia muito bom, né, que você lembra que você foi muito tocado por Deus, talvez por uma música ou talvez por uma palavra que você recebeu. E é claro que com certeza essas experiências elas são muito importantes e com certeza são momentos especiais que Deus dá pra gente na nossa caminhada. Só que hoje eu quero chamar a atenção para um aspecto de ser cheio do Espírito que é muito mais importante e que dificilmente também a gente busca entender, que é a plenitude do Espírito que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5 e que nem sempre vai trazer uma transformação imediata nas nossas vidas, mas que ao longo do tempo faz um milagre de transformação no nosso coração. Então muita gente busca o Espírito Santo para talvez ter uma grande experiência, mas pouca gente presta atenção nessa transformação ainda mais bonita que Deus, ele faz no nosso coração quando a gente se deixa encher a cada dia pelo Espírito. Então, o que é ser pleno no Espírito, né? Então Deus criou e projetou a gente para ser uma morada constante do seu Espírito. E o que significa isso? Significa que Deus ele nos deu o Espírito Santo para que ele trabalhe na gente durante toda a nossa vida. E continue trabalhando aí na nossa vida durante a semana e durante 24 horas por dia. Só que pouca gente, não sei se você percebeu, consegue viver na prática essa vontade de Deus. E por que isso acontece? Porque normalmente a gente valoriza muito pouco a presença de Deus na nossa semana. Só que quando a gente olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5, a gente percebe que a vontade de Deus para a nossa vida é que, ainda que as experiências fortes com Deus sejam importantes e tenham seu lugar, a gente não pode e nem deve viver só de experiências especiais com o Espírito Santo. Mas Deus ele quer que a gente entenda com a carta de Efésios que o Espírito Santo ele quer nos encher todos os dias da nossa vida. E tem mais, a gente precisa entender que sem isso, ou seja, sem que a gente busque ser um vaso cheio da presença de Deus todo dia, é impossível ter uma vida que aponta para Jesus e que vive a vontade dele. E sem exagerar, na verdade, se a gente não buscar uma vida cheia no Espírito todos os dias, espiritualmente falando, é mais ou menos tentar andar a nossa vida num carro sem motor e sem volante. Então, a plenitude do Espírito Santo é essa busca para ser um vaso que está sempre cheio da presença de Deus, E ela não pode ser só mais uma opção na nossa vida. Na verdade, essa busca, para que a gente esteja sempre pleno no Espírito, é uma necessidade fundamental para quem espera ser usado por Deus. E é isso que eu queria, então, compartilhar com vocês hoje. Então, muita gente pensa, que ser morada do Espírito é só para as pessoas que são mais iluminadas ou talvez que elas tenham um patamar espiritual diferente dos outros. Mas eu quero desmistificar isso hoje, Na verdade, essas coisas que as pessoas pensam não é verdade. E a palavra de Deus, ela vai falar que Deus, ele quer que todo mundo, todos, que recebem Jesus na vida, sejam cheios do Espírito.
Todos que creram e receberam Jesus, todos que nasceram de novo, Deus quer que sejam cheios do Espírito, né? E o profeta que disse isso pela primeira vez foi o profeta Joel. E ele falou assim: derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então aqui o profeta Joel, ele falou que o Espírito foi dado para todos. E todos que creem em Jesus recebem o Espírito. E agora, o apóstolo Paulo fala que a vontade de Deus é que todo mundo que recebeu o Espírito não só se contente com isso, mas busque ser sempre cheio do Espírito. Por isso ele fala: deixem-se encher pelo Espírito. Então o apóstolo Paulo estava tentando justamente chamar a atenção disso aqui no livro de Efésios, né? Paulo então fala que só quando a gente está cheio do Espírito Santo é que a gente consegue fazer coisas que a gente nunca conseguiria fazer sozinho. Então como Paulo ele explica isso? Ele faz uma comparação, na verdade, muito interessante. Então para a gente entender, né, como o poder do Espírito funciona, Paulo primeiro ele pega uma pessoa, né, sob efeito de álcool, ou seja, uma pessoa bêbada, e ele compara com uma pessoa cheia do Espírito. E depois ele fala que tem uma coisa em comum entre elas. E que coisa comum pode ter entre um bêbado e uma pessoa cheia do Espírito? Eles têm, na verdade, sim, uma coisa em comum. É que essas duas pessoas elas conseguem fazer coisas que antes elas não conseguiam fazer normalmente, se não fosse o efeito de alguma coisa diferente agindo nelas, né? Então deixa eu explicar isso melhor. Eu acho que todo mundo aqui já viu um bêbado, não é verdade? Né? E o que é um bêbado? Um bêbado é um cara que fala e faz coisas que ele nunca ia conseguir fazer se ele não tivesse sob o efeito do álcool. Não é assim? Né? Então o bêbado ele fala alto, né? Muito bêbado dá de valentão, né? Faz coisas loucas, corajosas aí que ele nunca teria coragem. Então, coisas que ele nunca faria se ele tivesse sóbrio. E por quê? Porque o álcool, né, tá fazendo com que ele consiga fazer coisas que ele nunca ia conseguir fazer sozinho. Só que tem um problema para quem fica bêbado, né? E qual que é a consequência que o álcool traz na vida de um bêbado, né? Só traz coisa ruim, né? Traz descontrole, traz vergonha, traz consequências ruins, tragédias e até pode levar à morte. Agora, quando a gente pensa numa pessoa cheia do Espírito, ela também consegue fazer coisas que ela nunca ia conseguir fazer normalmente. Só que aqui Paulo está querendo dizer no sentido bom, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tem um mau caráter, quando ela é cheia do Espírito, o que acontece? Ela consegue mudar o caráter dela. E por quê? Porque agora ela tem a ajuda de Deus atuando nela através do Espírito Santo. Ou talvez uma pessoa que tem um temperamento ruim. Mas se ela deixar ser cheia do Espírito Santo, agora ela consegue melhorar esse temperamento. E por quê? Porque agora o poder do Espírito, junto com a poderosa palavra de Deus, ajuda a pessoa a fazer o que ela nunca ia conseguir fazer sozinha, que é transformar ela mesma para ser parecida com Jesus. Então Paulo está tentando falar o seguinte, né? Se o álcool ele leva as pessoas para o erro, o Espírito ele leva a pessoa para Deus. Então se o álcool leva as pessoas para a mentira, o Espírito ele leva a pessoa para a verdade. Se o álcool leva as pessoas para a morte, ser cheio do Espírito leva a pessoa para a vida. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer aqui, né? Que pelo Espírito Santo a gente consegue fazer coisas que antes eram impossíveis, né? Pelo Espírito Santo, a pessoa mais dura que você conhece, se ela se submete à palavra de Deus e ela é tocada pelo Espírito Santo, ela é transformada, coisa que antes era impossível, né? Então, o que a gente precisa entender aqui é que sem o Espírito Santo é impossível a gente ser transformado por Deus na nossa vida. E por isso a gente não pode parar de buscar ser cheio do Espírito se a gente quer viver a vontade de Deus. Porque só assim Deus pode transformar e continuar transformando a nossa vida.
Então, essa ordem de ser cheio do Espírito Santo é tão forte para Deus que o apóstolo Paulo aqui, ele nem está dando uma opção para a gente. Ele nem está falando assim que é uma coisa que a gente faz se a gente quiser. Não, né? Ser pleno do Espírito aqui é uma ordem, uma ordem de Deus e é um mandamento do Senhor. Por isso, Paulo, em amor, por cada cristão, por cada um de nós, ele está aqui ordenando a todos os cristãos: deixem-se encher pelo Espírito. E o que ele quer dizer também? Ele quer dizer também que se a gente não está buscando ser cheio do Espírito e nem um pouco preocupado com isso, a gente, na verdade, sabe o que a gente está fazendo? A gente está pecando. E por quê? Porque aquele que não vive pelo Espírito não pode fazer as coisas do Espírito. E tudo que a gente faz na carne e não guiado pelo Espírito é perda de tempo, é desperdício, não dá fruto. Então por isso que Deus, por amar tanto a gente, Ele ordena que a gente sempre seja cheio do Espírito. Por isso é tão vital que a gente também procure entender a palavra, né? Para justamente a gente não errar sem a gente estar sabendo. E mais importante ainda, para a gente também não perder o privilégio, esse privilégio que a gente tem na nossa vida, de andar na plenitude do Espírito. Então, se a gente já entendeu isso, né, que ser pleno do Espírito é uma necessidade ou uma coisa que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, e que também é uma ordem para todo mundo, da pessoa mais nova dessa igreja para a pessoa mais velha dessa igreja, eu queria ver com vocês então como eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo. Você já pensou nisso? Você já se perguntou quais são os sinais para saber se eu estou no caminho certo de buscar viver pleno no Espírito? E é só continuar então lendo Efésios que Paulo ele vai responder essa pergunta. Então acompanha comigo. O primeiro sinal que o Espírito Santo ele está nos enchendo, né? A gente está cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele muda como a gente trata as pessoas. Então aqui falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então o primeiro sinal de ser pleno no Espírito é a gente mudar como a gente fala com as pessoas. Agora, se a gente vive sempre reclamando, falando mal do outro, se quase sempre a gente é duro com as pessoas ao nosso redor, isso é sinal de que talvez a nossa busca por Deus ainda está muito superficial. E por quê? Porque nas nossas falas ainda tem muito da gente, ainda tem muito da nossa carne e pouco de Jesus. E isso acontece por quê? Porque ainda que a gente esteja tentando buscar a Deus, lendo a palavra e orando, muito da nossa carne e muito do nosso pensamento errado está arraigado no nosso coração. E por que isso é ruim? Porque se tem tanta sujeira no nosso coração, sobra pouco lugar para Deus ocupar com a palavra dele dentro da gente. Então, ainda que a gente leia a palavra todo dia, né, ela tem pouco lugar para mudar a gente e mudar o nosso coração. E aí Deus ele não pode encher a gente com o seu Espírito. Então o que a gente faz nessa situação? A gente precisa então decidir. A gente precisa então abrir espaço para que a palavra de Deus toque fundo em cada área do nosso coração, iluminando cada canto escuro do nosso coração, para que Deus mude, para que Deus transforme essas áreas que nunca foram mexidas. E como a gente faz isso? Pedindo para Deus um coração ensinável e um coração aberto para querer mudar de verdade. Então, um dos sinais de que eu estou sendo cheio do Espírito Santo é quando eu falo em casa e eu não firo as pessoas, mas eu glorifico a Deus. Porque a pessoa plena do Espírito é que tem uma vida que claramente exalta a Deus, e não só na igreja, mas em casa. Então o que a gente precisa entender é que Deus tem uma vida plena no Espírito e que essa vida está à nossa disposição. E que quando a gente vive nesse lugar em que a gente busca ser vasos cheios da presença de Deus, essa presença de Deus naturalmente vai refletir para fora. Então quando a gente falar, isso não vai ferir
mais as pessoas, mas vai iluminar a nossa família. E por quê? Porque a gente vai estar cheio da palavra de Deus, a gente vai estar sendo governado pelo Espírito Santo. E quando a gente trabalhar, vai trazer bênção no nosso trabalho. E por quê? Porque ser pleno no Espírito faz a gente servir o próximo e fazer coisas que a gente nunca ia conseguir fazer sozinho. E por quê? Porque a gente está sendo governado pelo Espírito. Então esse é o primeiro sinal de que a gente está cheio do Espírito. Agora, o segundo sinal em estar cheio do Espírito é mostrar gratidão no coração, se sujeitando um ao outro. O apóstolo Paulo ele fala, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, qual o segundo sinal de que eu estou cheio do Espírito? Quando eu consigo dar graças a Deus em todos os momentos. E o que mais? Quando eu consigo me submeter aos meus irmãos. Ou seja, quando eu abro mão de ter um coração fechado, que gosta de competir e egoísta, e com a ajuda do Espírito eu decido ter um coração de servo, então eu estou cheio do Espírito. Porque quando uma pessoa que serve, ela consegue se sujeitar ao outro em amor, isso é um sinal de que ela está cheia do Espírito Santo. Então, gente, o que a gente precisa lembrar é que mais do que tudo, para viver a vontade de Deus no nosso dia a dia, a gente precisa aprender a ser vasos cheios da presença de Deus. Precisa buscar constantemente ser cheio do Espírito Santo e deixar de lado o que for preciso para buscar estar nesse lugar de submissão a Jesus mais do que tudo. Então, para terminar, como a gente busca então ser cheio do Espírito Santo? Então, relembrando, se ser cheio do Espírito não é uma coisa rara, não é uma coisa pontual e nem uma coisa só para momentos especiais. A pergunta é, como eu busco uma vida cheia do Espírito? E o segredo está numa das falas de João Batista. É necessário que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Então João Batista foi um dos grandes homens levantados por Deus antes do Espírito Santo descer na Terra. E o mais interessante é que ele não teve esse privilégio enorme que a gente tem hoje de ser morada do Espírito Santo. Mas se ele nunca pôde experimentar isso, talvez você está se perguntando, por que a gente vai falar dele? Porque apesar de João Batista ele não ter podido ter esse privilégio que a gente tem hoje, ele entendeu o princípio do que é ser cheio da presença de Deus na vida dele. E qual foi esse princípio? Que ser cheio do Espírito Santo é, antes de tudo, ser totalmente servo de Jesus, totalmente vazio da gente mesmo e totalmente livre do nosso ego para que a gente possa servir um ao outro em amor e em submissão. E é como um copo que quanto mais vazio do nosso egoísmo, mais tem espaço para Jesus encher com a presença dele. E essa é a chave para ser cheio do Espírito. O maior sucesso de João Batista, que aliás ele foi muito elogiado por Jesus, é que a sua vida nunca apontou para ele mesmo, mas sempre para Jesus, a quem ele sempre teve o prazer em se submeter. E eu creio que essa é a maior recompensa da gente ser pleno no Espírito, da gente viver uma vida que, por causa da nossa submissão, a gente aponte sempre para Jesus. E com essa palavra, então, eu quero encorajar você. Não importa hoje como você está. Deus ama a gente muito mais do que a gente pensa. E a vontade de Deus para todos os seus filhos é essa, que a gente experimente esse privilégio que nem João Batista teve, de ser cheio da presença de Deus, de ter uma vida plena no Espírito e de ter uma vida que aponte para Jesus. Então, eu te convido hoje a fazer essa busca pela plenitude no Espírito e fazer dela o maior alvo e aquilo que você mais deseja na sua vida, que é conhecer intimamente o Senhor e ser cheio da presença dele. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por nos amar tanto, por ter nos dado uma nova vida e esse privilégio de ser a habitação do Seu Espírito Santo, que é o próprio Senhor morando em nós. Nós precisamos ter mais de Jesus em nós. Por isso, a gente pede que o Senhor nos ensina
a te amar mais do que tudo e amar a tua presença mais do que tudo. A gente quer ser plenos no Espírito e ter uma vida que aponta para ti. Então que o Senhor cresça e a gente diminua. E muitas pessoas possam te conhecer porque o Senhor vive em nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.